Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a enfermeira Simoni e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que inclusive é a questão de saúde pública. Nós vamos falar sobre a vulnerabilidade infantil com foco na gravidez precoce. Então não vai ser uma aula só sobre gestação. Nós vamos aprofundar aí sobre nesse contexto, né, uma gestação precoce, uma gravidez na adolescência. Então a gente vai ter um olhar sobre saúde pública, nós vamos ter um olhar sobre contexto social, sobre acolhimento, humanização e o principal, né, aonde fica o nosso papel, onde fica a enfermagem, qual a importância da enfermagem, como é que a enfermagem vai ser fundamental na vida daquela adolescente, principalmente quando ela se encontra em situação de risco, né? Aonde que a gente vai se inserindo aí todo nesse contexto. É um tema bastante delicado, é um tema muito sério, até mesmo para ser discutido, mas é necessário essa discussão, principalmente por conta que, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, nós estamos vendo muitas notificações de desaparecimento infantil, de caso de abuso infantil, exploração de menor. Então, assim, precisamos ter olhares atentos, nós precisamos ter ouvidos também atentos, nós precisamos ter uma mente atenta sobre a realidade que está acontecendo com as nossas crianças, né? Não podemos nunca normalizar, achar que isso é uma coisa, casos que só acontece distante. Não, né? Não podemos normalizar isso. A questão infantil é muito séria. Então, como profissional de saúde, nós precisamos saber aonde a gente fica inserido nesse contexto e qual que é a nossa importância. Nós somos peças fundamentais, né? A partir do momento que a gente encontra essas crianças, né, em situação de vulnerabilidade, quando elas entram na unidade de saúde, cheias de dúvidas, com incerteza, e o profissional de saúde, na visão delas, é como se fosse um porto seguro. Então, qual é a nossa importância? A gente precisa entender isso para a gente poder levar esse tema à frente para a sociedade. Galera, a questão da gravidez, da adolescência, ela vai ser uma situação, é um fenômeno, né, que vai acontecer, que não vai envolver só o corpo daquela menina, né, em si. Vai envolver todo corpo, mente, família, social. Então, quando esses casos chegam até nós, nosso papel ali, né, nosso objetivo em geral é segurança, acolhimento, sanar dúvidas, orientar, cuidar literalmente dessas jovens. E aí, gente, quando a gente fala de vulnerabilidade, né, a gente precisa entender qual que é o conceito da vulnerabilidade infantil. O que isso quer dizer? A gente precisa entender isso para depois a gente entender a questão da gravidez precoce. Antes de a gente falar sobre gravidez precoce, a gente precisa entender sobre a questão da vulnerabilidade infantil, né? Na área da saúde, nós vemos a vulnerabilidade como uma condição aonde expõe, né, aquele indivíduo a um risco maior, seja para adoecer, sofrer algum certo tipo de violência, exclusão social, negligência, enfim. Quando a gente fala de faixa etária, nós entendemos que a criança e o adolescente, eles estão em maior vulnerabilidade, eles são considerados grupos vulneráveis. Por quê? Porque eles ainda estão em desenvolvimento, tanto desenvolvimento físico quanto emocional e social. Por conta desse desenvolvimento, né, ainda não tem uma certa maturidade em si, nós entendemos que esses grupos eles estão em maior vulnerabilidade ali faixa etária. Que a vulnerabilidade infantil, ela vai ser dividida em
3 dimensões. A primeira é a vulnerabilidade individual. É quando a vulnerabilidade individual ela está relacionada ao fator da idade, imaturidade emocional, falta de conhecimento sobre o corpo e sobre sexualidade. A segunda vulnerabilidade é a vulnerabilidade social. Fatores como pobreza, baixa escolaridade, violência doméstica, uso de drogas, bebida alcoólica, falta de acesso à informação e falta de acesso aos serviços de saúde, tudo isso contribui para que se tenha uma maior vulnerabilidade social daquela criança e adolescente. E a terceira dimensão de vulnerabilidade, quando a gente fala de criança e adolescente, é a vulnerabilidade programática. É quando os serviços os serviços públicos não conseguem atender esses jovens, tanto serviço de saúde, educação, assistência social, elas não conseguem alcançar ou proteger o jovem, seja por N motivos. O que a gente tem que entender, galera? Que aquela adolescente, muitas das vezes ela está exposta às várias relações desiguais, aonde ela não consegue também organizar isso, compreender isso de uma certa maneira, e muitas das vezes pressão do parceiro, falta de diálogo familiar, ausência de orientação sexual adequada, vai criar um cenário propício para a gravidez precoce, tá? Então, assim, gente, a vulnerabilidade, ela é a questão extrema. Por quê? A falta de informação, a falta de acolhimento dentro de casa, falta de informação, muitas das vezes leva esses jovens a tomar decisões erradas e precipitadas. Agora, o conceito de gravidez precoce é quando a gestação acontece ainda na adolescência, geralmente entre os 10 e 19 anos. Essa informação segundo a Organização Mundial da Saúde, tá, galera? Então, assim, é importante entender que, às vezes, o corpo daquela adolescente, ela pode até ser capaz de engravidar, biologicamente. Mas isso não significa que ela esteja preparada para esse evento. Não esteja preparada fisicamente, não esteja preparada emocionalmente, não esteja preparada socialmente para a maternidade. A gente sabe que a maternidade é uma mudança brusca na vida daquela mulher. E isso muitas das vezes separa, né? Então, se uma criança de 12 anos engravida e tem aquela criança e tem aquele bebê, ela já não é mais uma criança de 12 anos. Então, assim, fora os vários transtornos psicológicos, emocionais que ela pode carregar durante toda a vida dela e não pode ser curado. Ainda há a chance desse ciclo se repetir com a sua filha, sabendo do cenário que se encontra, ambiente, falta de orientação, falta de informação, falta dos programas sociais, falta de acolhimento por parte dos programas sociais, serviço de saúde, enfim, tem toda uma série de fatores para que contribui, né, para esse cenário. Segundo estatísticas, né, a gravidez na fase da adolescência ela vai estar relacionada a vários fatores. Os principais são interrupção dos estudos, aquela criança, aquele adolescente abandona a escola, dependência financeira, às vezes contra um parceiro, né, ou que é onde ela acaba sendo uma dependente financeira dele, relações instáveis, muitas das vezes dentro do seio familiar, maior risco de violência e problemas de saúde da mãe e para a mãe e bebê. Então, tudo isso
a gravidez, né, nessa fase da vida que é a adolescência, ela está associada a vários fatores, N fatores, mas esses que eu descrevi são os principais. Então, assim, gente, a gente tem que entender que não existe uma única causa para gravidez precoce, né? Existem vários fatores, mas que precisamos ter clareza em cima desses fatores. Por exemplo, a falta de educação sexual, a falta de orientação sexual por parte da família, por parte do meio, né, que ela vive. A gente tem que entender que tem muitos adolescentes que simplesmente não sabem como que a gravidez acontece, não sabe sobre métodos contraceptivos, não sabe nem como usar, mas também não procuram informação, muitas das vezes tem desinteresse em buscar informações. Quando muitas das vezes essa criança ela tem um início muito precoce da vida sexual, muitas das vezes esse início acontece sem proteção, muitas das vezes por conta de pressão do parceiro ou do grupo social em que ela vive, né? Também tem a questão muito delicada, muito forte, né? Que é a questão da violência sexual, o abuso infantil. Infelizmente, uma grande parcela dessas gravidez indesejadas acontece por conta de abuso, de estupro. Ou seja, é uma gravidez resultada de uma violência. Infelizmente, uma parcela significativa, uma grande parcela, vive ou viveu, né, esse cenário de violência e abuso. Tem alguns adolescentes que acham que engravidando vão conseguir criar uma família perfeita, né? Às vezes vê também a gravidez como uma forma de receber afeto. Então, a baixa autoestima, a carência afetiva, muitas das vezes pode levar essa adolescente a tomar essa decisão, né? Muitas das vezes querer, achando que vai mudar o cenário dela para melhor, né? E aí, quando a realidade acontece, vem o baque. A desigualdade social, ela está presente, ela faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa realidade. E quando a gente não tem informação, quando a grande maioria da população não tem acesso à informação, a gente entende que ela também não tem dificuldade a ter acesso à saúde, tem dificuldade a ter acesso à educação, tem dificuldade de ter acesso a oportunidades. E aí a gravidez precoce geralmente é mais comum em regiões com essa vulnerabilidade social. E aí a gente entra no assunto que é: quais são os riscos biológicos que essa adolescente vai enfrentar no momento da gravidez, durante toda aquela gestação? A gente tem que entender que o corpo de um adolescente, ele ainda está em desenvolvimento. Então, o corpo dela começa a competir entre o desenvolvimento daquela adolescente e a gestação. Por quê? O corpo precisa desenvolver para poder sustentar uma gestação. E aí, tanto a mãe quanto o bebê, eles ficam expostos a vários riscos. Entre eles, anemia para a mãe, né? Os riscos para a mãe. Anemia, hipertensão gestacional perigosíssimo, pré-eclâmpsia, parto prematuro, maior risco de cesárea, complicações de parto. Nós temos aquela questão também sobre a desproporção céfalo-pélvica, né? Muitas das vezes a adolescente ela não tem estrutura para fazer um parto normal, um parto natural, e aí precisa evoluir para cesárea. A gente sabe das diferenças, sabe das orientações para cada tipo de parto. Bom, alguns riscos para o bebê: baixo peso ao nascer,
prematuridade, maior risco de mortalidade neonatal e dificuldades no desenvolvimento do neném. Isso acontece porque o organismo daquele adolescente, ele não está totalmente preparado para sustentar as demandas de uma gestação, tá, galera? Então, tanto para uma mulher, a gestação, ela já é um bom hormonal, já produz mudanças significativas no corpo. Imagine no corpo de uma adolescente aonde ainda está em desenvolvimento. Então, além dos riscos biológicos, nós também precisamos pensar no qual é o impacto emocional que isso vai trazer, né? Então, nós temos alguns riscos psicossociais que essa adolescente vai enfrentar a partir daquele momento. Porque a gravidez, quando ela não é desejada, ela afeta toda a vida para sempre, né? Porque filho é para sempre. Então, ela vai ter pode sofrer, né? Ela pode sofrer alguns impactos emocionais, como medo, culpa, indecisão, rejeição familiar, depressão, ansiedade, abandono. Muitas vezes ela vai abandonar a escola, vai abandonar cursinho, enfim, se trabalha de freelance, vai chegar no momento que ela não vai conseguir mais trabalhar de freelance, né? Então, aí já entra na parte do impacto econômico, porque às vezes ela não é totalmente independente financeiramente, ela pode vir passar a depender dos pais, família ou do próprio parceiro. E aí, fora aquela questão do ciclo de vulnerabilidade, né, gente? A tendência é que, se nada for feito para aquela criança, com aquela criança que vai nascer, de orientação, de educação, a tendência é que o ciclo se repita, tá? Então, vem aí também a questão do impacto em cima de ciclo de vulnerabilidade. Bom, a enfermagem, ela vai ter um papel gigantesco, tanto na prevenção quanto no cuidado. Nós vamos estar presente daquela vida daquela adolescente antes, durante e depois, e por aí vai. Desde o momento em que ela é acolhida dentro da unidade de saúde, com dúvidas, ela vai ser acolhida pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, até o momento que ela for acolhida dentro da maternidade. Então, essa adolescente, ela vai ser assistida durante toda aquela gestação. A equipe de enfermagem, ela vai atuar nos 3 níveis de atendimento. Na verdade, em todos os níveis de atendimento, nos 3 níveis. Quando eu falo de atenção primária, nós vamos estar atuando na educação e saúde. Então, educação sexual nas escolas, unidade de saúde, orientação sobre métodos contraceptivos, escuta acolhedora, sem julgamentos, identificação de sinais de abuso ou de violência. No pré-natal, nós vamos fazer um acompanhamento rigoroso com aquela adolescente. Vamos também passar orientação, educação e saúde com ela. Vamos sanar dúvidas dela durante esse momento, esse período, né? Vamos ofertar apoio emocional, inclusão, vamos tentar incluir a família no cuidado, se possível, o parceiro também no cuidado. E também a gente tem aquela questão que enfermagem é toda aquela questão, é um todo, né, gente? É holístico. Então, vamos oferecer também apoio psicológico. A gente precisa enxergar não só a gestação em si, a gente precisa enxergar também cuidar da dor do outro também, né? Entender o que ela está passando naquele momento, acolher, fazer com que ela se sinta segura, ajudar ela a se nortear frente a essa situação, tá? Porque naquele momento ela é só uma adolescente que precisa de orientação, acolhimento, escuta e apoio. Então, assim,
o atendimento ele precisa ser livre de julgamentos, livre das suas opiniões pessoais sobre o assunto. Ela não precisa de críticas naquele momento. Ela só precisa de orientação, segurança e apoio, gente. É só essas 3 palavras que cabem nesse momento e pronto. Então, o que a gente deve garantir para ela? Sigilo, respeitar a sua individualidade, incentivar a continuidade dos estudos, mostrar que não vai ser fácil, mas também não é impossível. E orientar também sobre os direitos sociais dela, né? Gente, a abordagem humanizada, ela é uma das principais condutas do início ao fim. Tanto durante o pré-natal, na atenção primária, quanto quando ela já chega em trabalho de parto e você acolhe ela na maternidade. Para a gente encerrar, a gravidez precoce ela é um tema que existe um olhar técnico, humano, social. A enfermagem ela é uma ponte de informação, ao mesmo tempo de cuidado, de transformação de realidade. Nós estamos mais perto dessas pessoas. Nós muitas das vezes fazemos parte do cotidiano dessas pessoas. Então, uma palavrinha, uma orientação, uma atenção pode fazer diferença para o resto da vida dessas pessoas. Então, assim, se você é estudante ou profissional de saúde, lembre-se, acolher pode mudar o destino de uma vida. Eu gosto muito de falar que a antipropaganda é mais potente que a propaganda. Só que se você faz o que é certo, o que lhe pede a sua profissão, no caso a nossa profissão, isso muda o destino daquela pessoa totalmente. Aquela orientação muda, salva vidas. E isso é cuidado. Então, é isso, gente. Se essa aula ajudou vocês curtem aqui, comentem quem tiver uma dúvida, compartilhe com seus colegas. E é aquilo, né? Informação salva, orienta e protege. Beijos, bons estudos para vocês.